João 2,11 diz assim: Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse versículo chama o milagre de sinal. Sinal é uma indicação que aponta para um lugar. Sinal é uma resposta a uma dúvida, né? O qual nos traz uma solução, traz um caminho, traz, enfim, uma sugestão, né? Uma ideia. Então, se eu apontar assim para lá, eu estou fazendo um sinal e automaticamente, se você tem uma dúvida a respeito de caminho, quando eu aponto, eu estou emitindo um sinal. Eu nem falo, eu só faço isso, já é um sinal, você já entendeu. Aí ele fez o sinal de que é para lá. Então você já entendeu qual é o caminho, você já entendeu qual é a resposta. Então sinais são respostas, né? Então o João está chamando o milagre de sinal. Então o milagre, quando acontece, não é só uma coisa que um fenômeno que muda, abençoa a sua vida ou te cura. Além de acontecer esse fenômeno que te muda a tua vida e te cura, acontece também uma resposta por trás do sinal, que é uma resposta de caminho, uma resposta da presença de Deus, né? Então, esses sinais estão espalhados por aí, pelo mundo. Sinais acontecem. A Bíblia fala que esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais são justamente essas manifestações que apontam para um lugar, apontam para uma resposta. A resposta é o céu. A gente pode questionar se o ambiente que acontece esse milagre é um ambiente teologicamente correto ou não. Muitas vezes o milagre acontece em ambientes que não são teologicamente corretos, mas o milagre precisa de fé para acontecer e não da teologia certa, né? Então, João ele chama o milagre de sinal. Aí surge a pergunta: o que é o milagre então? Milagre está no campo da impossibilidade humana. Para mim, milagre é uma resposta dada diante da impossibilidade humana. Então, se está diante da possibilidade humana, não precisa de milagre, né? Se você tem a possibilidade humana de ser executado, não é milagre. Então eu costumo dar o exemplo de pessoas que chegam e falam assim: eu estou com dor na canela, preciso de um milagre. Eu costumo dizer: não, você não precisa de um milagre, você precisa de pomada, entendeu? Para dor de canela. Passa a pomada aí, está ao alcance da sua mão, você vai lá, compra a pomada, passa a canela, resolveu, entendeu? Então você não precisa de milagre. Eu estou com dor de cabelo, então corta o cabelo, entendeu? Não precisa de milagre, só cortar o cabelo que acaba a dor do cabelo, né? Eu tô desempregado. Aí surge eu preciso de um milagre. Não, você não precisa de um milagre. Você faz o quê? Qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão. Então você não precisa de um milagre, você precisa de uma profissão. Você precisa ter uma atividade, né, que você possa executar ela. Depois que você tiver atividade, você tem que procurar emprego. Depois que você tiver uma atividade, procurar emprego, mandar alguns 300 currículos, sei lá, não conseguir nada, aí sim você está com a matéria-prima do milagre, que chama-se impossibilidade humana. Eu esgotei as minhas possibilidades de conseguir o trabalho dentro da profissão que eu tenho, não consegui. Aí então você tem a matéria-prima do milagre, e aí a gente invoca a presença de Deus para que Deus opere um milagre dentro dessa área, que é abrir uma porta de emprego para você que não consegue, né? Então, para você poder ter o milagre acontecer na sua vida, para você ter a matéria-prima do milagre, que é a impossibilidade humana, normalmente essa avaliação nem é feita pela gente mesmo, assim, sabe? Eu estou impossibilitado de determinada coisa, logo eu preciso de um milagre. É mais provável que quem vai dizer se você está diante da impossibilidade humana ou não, não seja uma avaliação pessoal sua, mas seja um terceiro, alguém de fora, que vai chegar e vai falar assim: olha, não tem mais jeito. Tudo que podia fazer foi feito. Não tem mais o que fazer a respeito dessa matéria, a respeito dessa situação. Agora é só Deus. Então, quem te diz que você tem a matéria-prima para um milagre, normalmente é um médico que chega e fala assim: tudo que a medicina podia fazer foi feita, não tem mais o que fazer, daqui para frente é só Deus. Então você, né, invoca a presença do seu Deus aí, porque não tem o que fazer. Então quando o médico diz isso, ele está colocando na sua mão a matéria-prima do milagre. Ele está dizendo assim: a racionalidade, a inteligência humana esgotou as suas possibilidades, não tem mais o que fazer. Total impotência humana diante de uma situação. Quando o juiz bate o martelo, o trânsito em julgado
foi julgado procedente, você perdeu a ação, a causa, sei lá o quê, não tem mais o que fazer. Pronto, você tem a matéria-prima do milagre. Agora você tem a matéria-prima do milagre, porque até então poderia acontecer alguma coisa em decorrência de competência ou capacidade ou influência humana. Agora não tem mais o que fazer, agora é com Deus, meu amigo. Entendeu? E quando a coisa depende de Deus, aí você tem a matéria-prima do milagre. Aí pode acontecer ou não o milagre. Se vai acontecer, é outros 500. Mas o que eu quero dizer é que a partir desse momento você tem então a matéria-prima do milagre e você está em condições de sofrer o milagre, né? Eu ouvi isso uma vez, quando o médico disse para mim, minha esposa foi acometida de câncer, linfoma não-Hodgkin nos ossos. Os ossos delas foi tomado por quase mais de 80% de linfoma, uma coisa horrorosa, os ossos dela se quebravam espontaneamente, e o médico submeteu ela a uma quimioterapia e disse assim, olha, tudo que podia foi feito pela sua esposa, nós fizemos. Tudo. Não tem nada no mundo que possa, nível de tecnologia e medicina, que possa fazer para poder reverter o quadro da sua esposa. Não tem tecnologia nem medicina para isso. Quando o médico me falou isso, ele primeiro me deixou em pânico, né? Tirou toda a minha paz, mas ele colocou na minha mão a matéria-prima do milagre. Agora estou com a total impossibilidade humana. Deus pode intervir nessa situação. E Deus interveio. Deus foi bom comigo, me devolveu a Paula. Paula é minha esposa, já está curada já há quase 10 anos, né? Graças a Deus. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês. Mas apesar, existe um outro tipo de entendimento de milagre que está acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não percebe. A gente é cozido, assim, quando eu falo cozido, a gente se submete, está inserido na existência de tal modo que você vai vendo as coisas acontecerem no seu dia a dia e a gente vai achando tudo normal, tudo uma questão de, sabe, de natureza normal, de coisa do que deveria ser, de trivial, de sem novidade nenhuma, não acontece nada, tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a rotina esmaga nosso pensamento de modo que a gente acha tudo um tédio, um saco, uma coisa assim, sabe, uma mesmice, uma coisa sem novidade, uma coisa assim, né? E aí, mas Jesus, ele fala assim, meu, quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado, assim, ele fala assim, Mateus 6,25, vai ver bichinho, não de ansioso, pelo que é de comer, pelo que é de beber. Ele fala, quando você estiver ansioso, preocupado, vai ver passarinho, velho. Vai ver flor, vai ver lírio, olha como o lírio é bonito, nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. Vai ver passarinho, o passarinho não faz nada, não trabalha, nem cega, e quem alimenta eles é o meu Pai que está no céu. Quando Jesus fala isso, Jesus está chamando a tua atenção para um tipo de milagre que está explícito diante dos nossos olhos e a gente não percebe. Quer ver uma coisa assim, que quando eu paro para pensar eu fico chocado, extraordinário? A Terra, ela tem dois movimentos, o rotação e translação. O movimento de translação é um movimento sobre si mesmo, é coisa de 1.400 km por hora. E o movimento de rotação ao redor do Sol é um movimento do qual ela está percorrendo agora, a Terra, nesse exato momento ao redor do Sol, a velocidade de mais ou menos 107 mil km por hora. Olha que absurdo de grandeza absurda, de coisa absurda. Quando a gente está a 200 por hora, 150 por hora, a gente já está assim dentro do carro. A gente está assim. Mas, meu irmão, para pensar. A Terra está com os maiores jatos, um jato, sabe, supersônico, eles quebram a barreira do som, 2.000 e poucos quilômetros por hora. Então, quando um jato corre a 2.000 e poucos quilômetros por hora, é assim um absurdo humano. Nossa, mano, 2.000 quilômetros por hora. Né? Uma espaçonave no universo chega até 15 mil km por hora, uma coisa assim, né? Já é um absurdo, né? Porque lá não tem atmosfera, não tem resistência do ar, não tem nada, tá no vácuo. Mas a Terra tá a mais de 100 mil km por hora, velho. Cortando o universo ao redor do Sol. E o Sol também não está parado, o Sol está em movimento junto com a Via Láctea. E o movimento do Sol é 700 mil km por hora. Então o Sol está a 700 mil km por hora e todo o sistema solar em volta dele rodando e a Terra a 107 mil km por hora ao redor do Sol. Quando você para pensar nessas grandezas assim, que são absurdas, a gente vê
Meu, o absurdo do milagre, do escândalo que está acontecendo na natureza, você vê assim, sabe, a beleza dos animais, o milagre que é, sabe, a alegria dos bichinhos, eu vejo os cachorrinhos aqui em casa, uma alegria extraordinária, uma felicidade, uma vontade de viver, de estar vivo, uma vontade de estar junto com o dono, de celebrar, de comemorar, sabe? E eu me pergunto, quem pôs alegria nesses bichinhos, cara? Que milagre extraordinário é esse que está acontecendo na existência? Nós estamos inseridos na existência. O fato de estar inserido na existência é um milagre. Eu costumo dar um exemplo maluquíssimo, né? Que eu falo assim, né? Há 200 anos atrás você não existia nem eu. Então imagine que a gente, sem existir, se encontre na inexistência, né? Numa imaginação, aqui numa elucubração maluca, né? Se a gente se encontra, eu diria assim para você, você não existe nem eu. E você diria assim, é verdade, a gente não existe, pois é. Mas eu diria para você, mas a gente um dia vai existir. E você me perguntaria, o que é a existência? E eu diria para você, eu não sei o que é a existência porque a gente não existe. Não dá para saber o que é a existência, mas eu fiquei sabendo que a gente vai existir. E você diria para mim assim, isso não tem a menor possibilidade, até porque a gente não existe. E eu diria, é verdade, você tem toda a razão. Mas não é porque você tem razão que você está certo. Nem tudo aquilo que é racional normalmente pode ser. Normalmente é o certo, aquilo que é racional normalmente é o certo, mas nem tudo que é racional pode vir a ser o certo. Assim como nem toda lei, não é porque está na Constituinte que é moral. Né? Tem muita lei por aí que é imoral. Isso já é outra conversa, depois a gente fala a respeito disso. Mas eu queria voltar nesse pensamento. E você diria assim para mim, se eu não existo, não tem a menor possibilidade de eu existir. É verdade, porque as coisas não surgem do nada. Você não existe, nem eu, então não tem possibilidade da gente existir. E não teria mesmo. E aí eu diria para você assim, mas eu fiquei sabendo que a gente vai existir e que a gente vai estar num negócio chamado matéria. E você diria para mim, o que é matéria? Eu diria, eu não sei o que é matéria, até porque eu não existo. Mas fiquei sabendo que chama carne. E você diria, o que é carne? Eu falei, não sei, porque não existe. Tem um negócio duro no meio, chama osso. Eu falei, nossa, carne, a carne não é tão dura, mas o osso é duro, e o osso segura a carne, e a gente vai estar na existência e vai ter um monte igual a gente. E você diria assim para mim, cara, você é maluco. E eu diria para você, é verdade, você tem toda a razão. A gente não existe, nós estamos na inexistência, não tem a menor possibilidade disso acontecer. No entanto, olha o que está acontecendo aqui hoje, cara. Nós estamos inseridos na existência. Você existe, eu também. Nós estamos inseridos na vida. Aquilo que era impossível aconteceu. O milagre está acontecendo. Tem um monte igual a nós. A gente olha para as pessoas, para a existência, a gente se maravilha com tudo que existe. Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para as árvores, sabe, a pujança de uma árvore. Quando eu olho para as frutas, cara, aquele sabor maravilhoso. Eu vejo um milagre em todo canto, velho. Eu vejo milagre no cachorrinho, eu vejo milagre. Quando Jesus fala, vai ver passarinho. Eu falei, é isso mesmo, irmão. Vai ver, cara, passarinho, velho. Vai ver essas coisas que, nossa, eu olho assim, me arrepia. Eu vejo milagre na hora que eu dou risada, cara. Que coisa boa é rir. Que coisa boa. Eu vejo milagre na hora que eu leio um texto, leio um livro assim de um autor que me tira da realidade. A hora que eu leio o Evangelho, eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa extraordinária está à nossa disposição, ao nosso alcance. E, no entanto, a sociedade nos cozinha de uma tal forma, cozinha o nosso cérebro de uma tal forma, que parece que a gente só enxerga aquilo que é ruim. Televisão só fica vendo notícia ruim. Na internet só fica vendo, só chama atenção aquilo que é ruim, aquilo que é permissivo, aquilo que é pernicioso, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos apequena, aquilo que nos desanima. Eu convido você hoje a fechar essas portas. Fecha a porta do programa que te desanima, do jornal que te põe para baixo, da notícia que te põe para baixo. Para de seguir gente que te põe para baixo. Para de seguir fofoca. Para de seguir coisa que vai arrebentar totalmente. Para de seguir. Para de ouvir música que vai te detonar.
música que você acha que você gosta, que fala de coisa ruim, você se alimenta dessas informações que ficam na tua mente bombando e você automaticamente passa a viver aquilo que você tá internalizando. Porque é o que você ouve, é o que você vê, é o que você quer, é o que você atrai. Daqui a pouco você está sendo, sei lá, você está vivendo uma vida horrorosa, porque você só engole isso, você vive isso, você pensa nisso e você projeta isso. E você enxerga isso. É aquela história que eu falei uma vez. Se você colocar no seu... pensar assim, poxa, acho que eu vou comprar um Celta. Vou comprar um Celta, um carro Celta. Quando você sai na rua, parece que começa a surgir Celta. Você fica prestando atenção em Celta. Olha um Celta aqui, olha, passou outro Celta. Nossa, quantos Celta tem aqui? Os Celtas sempre estiveram lá. O problema é que você não enxergava. Mas como você falou, quero comprar, você começou a prestar atenção nisso. A música é a mesma coisa. Quando você presta atenção em letra de música, você fica ouvindo aquelas letras horrorosas, você começa a prestar atenção nisso, dá a impressão que todo mundo trai. Todo mundo é vagabundo, todo mundo rouba, todo mundo é ladrão. Tem muito vagabundo, ladrão e gente que trai por aí. Mas tem muita gente boa de Deus também, viu? Tem muita gente tranquila, gente de paz, gente que está em outra pegada. Então, meus amigos e minhas amigas, o milagre é a impossibilidade humana. E quer saber? Nós já estamos vivendo a impossibilidade humana. Nós não estamos aqui por causa de possibilidade humana. Nós estamos aqui por causa de uma impossibilidade humana, que é a vida, e por causa de Deus. Deus provocou isso. E se Deus está te dando essa experiência de ter essa viagem chamada vida, vamos curtir a viagem. Vamos passar por essa viagem aproveitando, tirando o melhor conhecimento, o melhor proveito, tirando os melhores ensinamentos para que a gente possa aproveitar a viagem com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Então, o milagre não se restringe só à impossibilidade humana de uma doença que você venha ser acometido. O milagre está acontecendo aqui agora. E da mesma forma que eu acabei de imaginar com você, quando nós estávamos na inexistência, que eu falei assim, você não existe nem eu, qual é a chance disso acontecer? Era nenhuma. Hoje eu venho aqui dizer para você o seguinte, nós estávamos errados na inexistência. A gente não contava com a possibilidade de Deus, e nós estamos aqui por causa dele. E hoje eu venho te dizer o seguinte, lembra quando a gente falava que era impossível existir? Hoje nós estamos existindo. Mas hoje eu venho te falar que eu ouvi dizer que tem um novo céu e uma nova terra. Ouvi dizer que tem um lugar que Deus foi preparar. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, vou preparar lugar. Ouvi dizer que tem outro lugar depois desse aqui, que não termina aqui, que Jesus foi preparar para nós. Não dá mais para dizer, não tem nada a ver, isso é impossível. Nós já estamos vivendo o impossível. Deus abençoe.